Hi dears! Como é que vocês estão? Sétimo ano? A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar mais verbos no passado. Você já viu nas atividades anteriores o passado do verbo to be, que é o was, se for singular, were, se for plural, né? A gente conversou nas aulas online sobre isso, fizemos algumas atividades sobre isso. Então, a gente já está trabalhando um pouquinho do passado. Agora, a gente vai se aprofundar um pouco mais no assunto do passado dos verbos, especialmente nessa quinzena, os verbos regulares. É importante você observar que no próprio verbo existe um marcador do tempo, que é o sufixo ed. Sufixo porque ele é acrescentado no final da palavra, no final do verbo. Esse sufixo ed eu a coloco nos verbos para expressar o tempo do passado. Mas esses eu uso apenas nos verbos que a gente chama de regulares. Por que ele tem esse nome de regular? Porque ele não vai sofrer grandes alterações, a não ser receber o ed, né? Diferente do outro tipo de verbo que você vai conhecer ainda, que são os verbos irregulares. Mas vamos lá então, ó. Eu tenho aqui algumas situações para você observar esse uso do sufixo ed. Eu tenho aqui o verbo play, que é o verbo brincar, jogar, né? E eu quero dizer que as crianças brincaram, jogaram essa tarde. Então eu posso dizer they played this afternoon. Played. Olha o finalzinho ed aqui para mostrar que o verbo foi usado no passado. Agora, observe o verbo close, é o verbo fechar. Eu quero dizer que ele fechou a porta. Então, para isso, eu coloco o final ed. He closed the door. Ô, teacher, mas aqui já termina com E, ó. Então, se já termina com E, é só acrescentar o D. Closed. Todo verbo que já termina com E é só colocar o D, tá bom? Não precisa repetir outro E. Olha aqui, então, no verbo open, que é o verbo abrir. I opened the window. Eu abri a janela, ok? Então, aqui o verbo está sem conjugação, né, que a gente chama de infinitivo. E aqui o verbo está conjugado no passado simples. Todos esses verbos são regulares, por isso eles receberam esse sufixo ed, ok? Vamos dar uma olhadinha numa tabela de conjugação de verbos? Vamos lá. Eu tenho aqui um verbo conjugado no presente. É muito interessante a gente comparar a conjugação de verbos no inglês com a nossa língua portuguesa. Porque na nossa língua portuguesa, o verbo varia de acordo com a pessoa e ele também varia de acordo com o tempo. Então, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. No inglês, não existe essa variação. Né? O verbo se mantém praticamente da mesma forma no presente. Então, eu trabalho, I work, you work, né? Nós trabalhamos, we work, you work, they work. O verbo sofre uma pequena alteração quando eu estiver usando ele na terceira pessoa, que é o he, she, it, a terceira pessoa do singular. Então, ele trabalha, he works. Ela trabalha, she works. It works. Isso aqui você já viu que é o verbo conjugado no presente, no tempo presente. Então, praticamente, você não percebe muitas variações no verbo, né? Ele vai variar só aqui nesse pedacinho. A mesma coisa vai acontecer quando eu conjugar esse verbo no passado. Se eu for comparar, dá uma olhadinha na tabela, olha, sem pensar muito, você já observa que todos os verbos estão iguais, né? Conjugados da mesma forma. O verbo trabalhar work, no passado ele vai receber o sufixo ed, worked. Então, I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. O verbo todo, ó, conjugado da mesma forma, com o ed no final. Agora, se eu for comparar esse uso do verbo, a flexão verbal, com a nossa língua portuguesa, então você vai perceber que na língua portuguesa o verbo varia, flexiona várias vezes. Eu trabalhei, você trabalhou, ele trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalharam. Então o verbo vai mudando de acordo com a pessoa de quem eu estou falando. Já no inglês isso não existe, ó, worked, worked, worked em todas as pessoas. No passado simples, o verbo work é o verbo trabalhar, recebeu o ed no final porque ele é um verbo regular, ok? Então, nessa quinzena é muito importante você
aprender a identificar os verbos no passado, os verbos regulares conjugados no passado. Como é que você vai fazer isso? Você vai começar a observar se o verbo termina com ed, ok? Vamos ver se você consegue fazer isso agora? Vou mostrar para você um pequeno vídeo, um vídeo rapidinho, para você começar a memorizar e observar isso, tá bom? Atenção então, preste atenção aí. 1. By Elf Learning. What did you do today? I dried my hair. What did you do today? What did you do today? I brushed my hair. What did you do today? What did you do today? I washed my hands. What did you do today? What did you do today? I cleaned my room. What did you do today? Então você conseguiu observar aí que os verbos vão terminar sempre com ed, não importa aqui qual é a atividade, se é o primeiro verbo aqui, deixa eu voltar aqui. Dried, né? O verbo dried, que é secar o cabelo. I dried my hair, eu sequei meu cabelo. O próximo verbo vai ser brushed, brushed com ed, I brushed my hair, eu escovei os cabelos, né? Depois, I washed, ao final ed, my hands, lavei as minhas mãos. E o último, I cleaned my room, ao final ed, cleaned my room. Eu não sei se você observou que a pergunta é a mesma para todas, né? What did you do today? O que você fez hoje? O did é aquela auxiliar que vai mostrar para você que é uma pergunta do passado, tá bem? Ele não tem uma tradução específica, não é uma palavra a ser traduzida, ele é uma palavra que mostra que o verbo do, o verbo fazer, foi conjugado no passado. What did you do today? O que você fez hoje, tá? É um dos marcadores que você vai conhecer também, tá bom? Bom, vamos voltar lá então na nossa atividade. Atividade de número 1, let's practice, vamos praticar. A primeira atividade, então, é para você começar a fazer essa marcação do passado já na sua mente. Então, eu tenho aqui alguns verbos que não estão conjugados, você deve conjugá-los no passado, ou seja, acrescentar o ed aí na sua cabecinha, né? E procurá-los aqui no caça-palavras. Então, brush vai virar brushed, é o brushed com o final ed que você tem que procurar aqui no caça-palavras. Paint é o verbo pintar, é o painted com o final ed que você tem que encontrar aqui. Ask é o verbo pedir, então você vai procurar ele com asked, com o final ed. Love é loved. Walk, walked. Play, played. Cook, cooked. Dance, danced. Smile, smiled. Wash, washed, ok? Então você tem que procurar esses verbos no passado aqui no caça-palavras. Esse exercício é para você já começar a visualizar o verbo usando o ed nele, tá bom? O próximo exercício, exercício 2, vamos lá. Esses mesmos verbos que você encontrou aqui no caça-palavras, você vai ter que usar aqui nessas frases, ok? Então, repare na imagem aqui, ó. De repente, a sua impressão, a sua cópia não ficou muito boa, então você pode olhar no vídeo e está mais nítido, né? Fica mais nítido. Então, tem aqui uma pessoa lavando as mãos. Então, eu quero dizer, nós lavamos as mãos antes do almoço. Então, eu quero o verbo lavar no passado aqui, ó, tá bom? Aqui a Susan escovou os dentes, ok? O verbo escovar no passado. O Pedro desenhou na última aula, olha aqui o Pedro desenhando, ok? Então, ele desenhou no passado. Depois, Mary and her mother. A Mary e a mãe dela cozinharam, né, um prato, um bolo de chocolate. E o último aqui é o Josué. Josué caminhou até a escola, andou até a escola, tá bom? Então, são esses verbos que você vai usar. O verbo andar, cozinhar, desenhar, escovar e lavar. Todos esses verbos você já encontrou lá no caça-palavras, é só utilizá-los aí. Próxima atividade, também uma atividade de reconhecimento, né? Um pouco mais de compreensão de texto. Eu tenho aí uma carta escrita pelo John, né? E a carta está falando de um evento que aconteceu aí na família do John. Ele escreve para o Gary. Dear Gary, ok? Tá aqui, ó. It was my grandmother's birthday.
yesterday and we had a big party for her. Então é alguma coisa que aconteceu com a grandmother, né? First, então ele vai contar o passo a passo dos acontecimentos. Então, repare que os verbos já estão em negrito para você, para te ajudar a reconhecê-los. I helped mom to tidy the house. Tidy é organizar, tá bom? She washed the dishes and cleaned the living room. Then, depois de feito aquilo, né? I picked some flowers from the garden to put on the dinner table. Depois, Mom cooked a fantastic dinner, and at 1 o'clock the guests arrived. Aunts, uncles, cousins and grandma, of course. Então ele está dizendo que depois dessas preparações, a família, os convidados chegaram, né? Tios, tias, primos, etc. Inclusive a grandma ou a grandmother, ok? After lunch, grandma opened her presents. Então tem alguma coisa a ver com a avó ganhar presentes, né? Opened, abriu. My present was a photo album with pictures of all the family. We all looked at the photos together. In the afternoon, Dad called a taxi to take Grandma home and carried all her presents to the car. Hugs, John. Então tá aí o John contando pro Gary um fato que aconteceu na família importante envolvendo a avó. Letra A. O texto acima está escrito no tempo passado. Assinale a alternativa que explica essa afirmação. Então você vai analisar a alternativa 1 e a alternativa 2 e vai escolher qual é a que explica o porquê o texto está no passado. Quais são os verbos regulares que aparecem no texto? Você vai colocar aqui na tabela, tá bom? Os verbos regulares, aqueles que terminam com ed, né, estão no passado. Agora aqui, você vai responder em português. Perguntas em português, respostas em português. De quem foi o aniversário, quando foi, qual foi a primeira coisa que o John fez, por que o John apanhou flores no jardim e o que a avó do John fez depois do lanche. Almoço é lanche, ok? Gente, é isso. Eu espero que esses vídeos estejam ajudando vocês a fazer as atividades com mais facilidade, né? Mas se mesmo assim acontecer alguma dúvida, você pode mandar lá no grupo ou pode tentar tirar dúvida com a gente lá nas aulas online, ok? Bye bye, see you soon.